Cristão viciado em pornografia? Se você é essa pessoa, fica comigo até o final desse vídeo que você hoje vai ser liberto para a honra e glória do nome de Jesus. Antes de entrar nesse tema tão importante, eu preciso te dizer o que é para o Senhor tudo relacionado à pornografia, que é algo gravíssimo aos olhos do Senhor. Você veja que na Bíblia, a nudez, ela está sempre atrelada a algo ruim. A nudez na Bíblia, ela é sinônimo de vergonha. Em hebraico, a palavra nudez, o significado dela é de impureza. Você vê que tamanha vergonha é a nudez que quando lá no início da humanidade, com Adão e Eva, no momento em que eles tiveram conhecimento do bem e do mal, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. E isso foi motivo de vergonha, porque eles se esconderam. E aí o Senhor vai e sacrifica um animal para cobrir aquela nudez. Na Bíblia está repleto de versículos contando sobre a nudez. O Senhor repreendendo quando uma pessoa tem acesso à nudez de uma outra. É uma vergonha para o Senhor Jesus. Então, quando você vê uma pessoa despida das suas roupas, você está blasfemando seriamente contra o Senhor. Porque, gente, a nudez ela tem que ser vista apenas pelo seu cônjuge, pelo seu marido ou pela sua esposa. Quando você assiste a nudez de outra pessoa, isso é uma afronta muito grande à palavra do Senhor, já que a nudez para Deus é motivo de vergonha, de impureza, de imoralidade sexual. Então, primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ser livre desse pecado, é você parar de consumir esses conteúdos. Fica aqui comigo até o final, porque você vai ver que você é capaz de vencer isso. Então, você tem que parar de consumir esses conteúdos. E não apenas a pornografia em si. Sabe aquelas menininhas lá do Instagram, seminuas, só de sutiã e calcinha praticamente, que é o biquíni? Elas mesmo, você vai ter que remover da sua página do Instagram. Você tem que remover. Porque, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste. A sua mente já está poluída com as coisas relacionadas à pornografia, com a nudez, tudo aquilo que afronta grandemente o nosso Senhor Jesus. Então, o que você tem que primeiro fazer? Tirar dos seus olhos tudo relacionado a esse tema. Principalmente as nudez que a gente tem visto tão normalizada nas redes sociais. A palavra do Senhor fala que se o teu olho te faz pecar, lança ele fora. Lança fora. Ah, mas é minha amiga. Ah, mas não importa. Você tem que preservar o seu eu, porque um dia você vai prestar contas ao Senhor Jesus. Isso pode custar a sua salvação. Então você não vai negligenciar ela em nome de Jesus. A segunda coisa que Deus me mostrou, né, na palavra dele, é que aquela pessoa que pratica qualquer pecado sexual, ela pratica contra a si mesma. Paulo fala em Coríntios que se você comete um pecado sexual, você está cometendo contra o seu próprio corpo, diferente dos demais pecados. Esse em específico, que é o pecado sexual, você comete contra o seu próprio corpo. E isso é gravíssimo, porque no versículo seguinte ele já fala: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Ele é emprestado pelo Senhor para nós. E um dia nós vamos falar para o Senhor, lá no tribunal de Cristo, o que nós fizemos com esse corpo. Se ele foi bem utilizado ou não. Então, gente, você tem que ter muito cuidado com o que você faz com o seu corpo. Sabendo ainda agora que o pecado sexual você comete contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, mais ainda você tem que tomar cuidado com tudo que você faz com ele. Você precisa tomar cuidado, tá bom? E outra coisa, você pode me perguntar assim: cara, Vanessa, mas eu sei de tudo isso. Eu sei que eu não posso pecar, que eu não posso ver, mas eu não consigo vencer isso, é mais forte do que eu. Por mais que eu tente, vez ou outra, eu me vejo caindo naquela situação. E eu tenho uma excelente notícia para te dar. O Senhor Jesus, ele é capaz de te libertar. Eu acredito que você já ouviu isso muitas vezes, né? Em muitos vídeos, procurando solução para esse problema. Eu tenho certeza disso. Certeza que um dia você buscou solução e não conseguia vencer, por isso você estava se acostumando com esse pecado. Gente, eu
Tinha um pecado que eu cometia, bota aí, mais de 15 anos. Me converti, né? E mesmo assim eu não conseguia me ver livre desse pecado. Por mais que eu tentasse resistir 1, 2, 3 meses, daqui a pouco estava eu lá cometendo ele de novo. E aquilo me deixava muito mal. Muito mal, porque eu sabia que isso iria me impedir de viver uma ascensão na minha fé. Eu sabia que eu não iria conseguir ser aquela mulher virtuosa, aquela mulher poderosa com autoridade no mundo espiritual por causa do meu pecado. Porque o pecado, ele nos distancia de Deus, a gente sabe disso. E aquilo foi minguando a minha fé, eu comecei a perceber que não tinha saída pra mim e que eu tinha que viver isso até o resto da minha vida, já que eu não conseguia vencer. Tamanha desgraça que o pecado faz na nossa mente, no nosso corpo, né? Se a gente não lutar contra ele, ele vai nos dominando, nos consumindo. E aí, eu comecei a me revoltar contra isso ultimamente. Eu falei, Senhor, tá escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não tô conseguindo, eu não quero mais viver assim. Eu quero ter, meu Pai, autoridade espiritual, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade. Meu Deus, por favor, me ajuda. E ele começou a me encaminhar, gente, para algo que eu achava que seria impossível de acontecer na minha vida, que era o batismo com o Espírito Santo. Por que eu achava impossível, né? Porque os homens, gente, desde lá do início da igreja, desde os primórdios, o homem cria empecilhos entre Deus e a humanidade. Então eu tinha na minha cabeça que tinha um protocolo para você ser batizado com o Espírito Santo, né? Que você tinha que fazer isso, santificar, preparar o seu corpo. Gente, como se isso fosse fazer com que você merecesse o batismo com o Espírito Santo. E nós não merecemos nunca, gente. Nunca vamos ser merecedores disso. Mas o Senhor sabe que sem Ele nós não podemos fazer nada, muito menos vencer o pecado. Então Deus me fez ler um livro, que é o livro O Falar em Línguas, do pastor Luciano Subirá, que aquilo ali abriu a minha mente e eu pude ver que o meu pecado não iria impedir o batismo com o Espírito Santo, pelo contrário, é para isso que o Senhor iria me batizar com o Espírito Santo, porque está escrito que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunha de Cristo. Você só pode ser testemunha de Cristo após o batismo com o Espírito Santo. E ele fala, recebereis poder. O poder é para você vencer a sua carne, vencer o seu pecado, vencer esse problema que te assola durante muitos anos da sua vida. Entende? Então, eu comecei a perceber, eu falei, gente, então isso não vai me impedir de ser batizado com o Espírito Santo. E, na verdade, quando eu for batizado com o Espírito Santo, eu vou receber poder? Eu vou conseguir vencer a minha carne? Como que vai ser isso? Mas ainda assim eu fiquei meio retraído. Aí o que Deus fez? Peraí, tu não vai ficar nessa situação não. Me botou pra assistir 2 pregações no YouTube. É por isso que eu falo pra vocês. Se vocês chegarem até esse vídeo, vocês podem ter certeza que Deus tá vendo o que você pensa na sua mente, no seu coração, e Ele quer te ajudar. Por isso você chegou até aqui. E você vai ser liberta em nome de Jesus. E nessas pregações que eu assisti, gente, caíram as escamas dos meus olhos. Caíram. Eu pude ver que eu estava pronta para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu estava pronta. E que Deus tinha urgência nesse batismo com o Espírito Santo. Por quê, gente? Ele tem urgência. Porque Ele sabe que sem o Espírito Santo você não consegue agradar o Pai. Está escrito, sem mim nada podeis fazer. Muito menos agradar o Senhor, muito menos vencer a sua carne. Você não consegue sem Ele. Isso foi forte demais. Eu pude perceber que eu estava apta e pronta para receber o Senhor Jesus. Porque eu estava com o meu coração sedento e o Senhor doido para me batizar com o Espírito Santo. E aí, gente, aquele negócio que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha que subir um monte, fazer jejum, me consagrar, cara, que eu já havia feito várias vezes e nunca havia sido batizado com o Espírito Santo, porque faltava em mim o conhecimento da palavra de Deus. Faltava em mim esse conhecimento. E desde o momento que eu tive, quando eu assisti essa última pregação, eu vou deixar tudo aqui no link da descrição. Em 2 dias eu fui batizado com o Espírito Santo. Em 2 dias, meus irmãos, em 2 dias, e no mesmo momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em outras línguas. Como está escrito, né? E que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso está escrito lá em Atos. É a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo. E as outras começaram a surgir imediatamente depois. Leia em Gálatas 5, você vai ver os frutos do Espírito Santo. E o último dele é o domínio próprio, algo que eu não conseguia ter. Eu não conseguia vencer o pecado. Eu não conseguia. Então,
O que o Senhor me deu imediatamente? O domínio próprio. Meus irmãos, desde esse dia o Senhor me expôs a esse pecado várias vezes. Várias vezes ele me colocou numa situação de confronto. E para mim foi natural simplesmente negar a minha carne. Deus mudou a minha mente, o meu coração. Ele mudou os meus sentidos, mudou tudo. Quando isso aconteceu, vocês não têm noção como eu fiquei rindo, horas e horas a fios. Como pode eu ter ficado tanto tempo nessa ignorância? Mas Deus é misericordioso e maravilhoso, né, meus irmãos? Quando você terminar esse vídeo, você vai lá. Tem 3 vídeos que eu gravei sobre o batismo com o Espírito Santo. Um que eu conto o meu testemunho, como que eu fui batizado com o Espírito Santo. Forte demais. Pode ser o seu caso e Deus vai te selar hoje em nome de Jesus. Não precisa de protocolo não, precisa só que você queira. E o Senhor vai te selar. O outro eu falo que você já está pronto, então eu trago ali, eu acho que 5 fatos que eu aprendi na minha busca com o Espírito Santo, que não eram essenciais ou eram para a busca do Espírito Santo. E o outro vídeo eu conto sobre os frutos. Eu conto exatamente em um dos pontos esse, que eu consegui vencer um pecado de muitos anos. Termina esse vídeo, vá lá assistir esses 3 testemunhos, assista as ministrações de batismo com o Espírito Santo que estão aqui também na descrição desse vídeo. E seja hoje mesmo batizado com o Espírito Santo e livre, liberto desse pecado que te assola. Porque Deus quer te usar para as nações. Ele quer fazer da sua vida um vaso de honra para Ele. Ele tem pressa, meu amigo. Ele tem pressa, então vambora. Sai dessa zona de conforto, luta contra o pecado, que Deus é contigo. É em nome de Jesus.